Olá, você sabia que nem sempre é preciso usar a fonte de calor para preservar frutas e hortaliças de um modo fresco? Pois bem, nesse trabalho eu vou falar um pouco sobre a aplicação das tecnologias emergentes não térmicas na aplicação das frutas minimamente processadas, né, as frutas cortadinhas, para a extensão da vida útil, né? Meu nome é Maria Cisa, eu sou estudante da Universidade Federal do Sergipe, do curso de Engenharia de Alimentos, e eu fiz uma breve revisão sobre essas tecnologias emergentes. Frutas minimamente processadas, né, como aquelas já cortadas no supermercado, que são super práticas quando a gente sai de um trabalho, aí come uma salada de frutas, ou até mesmo quando a gente não tem um tempo, né, útil para fazer, né, esses preparos, então já estão prontos no supermercado, são super práticos, elas são super viáveis para o nosso dia a dia, porém, elas têm um pequeno problema, né, que elas estragam rápido, e isso, essa deterioração, né, é causada principalmente pela ação dos micro-organismos e também das enzimas, que elas conseguem escurecer o alimento, fazer com que o alimento perca textura, sabor e nutrientes, e tudo isso é desencadeado pelo fato do dano no tecido daquele vegetal, certo? E aí, o objetivo do nosso grupo, né, foi fazer um trabalho de revisão em que a aplicação da tecnologia não térmica, ela consegue preservar esses nutrientes, a textura, consegue expandir a vida útil, né, estender a vida útil desse alimento, que seria as frutas minimamente processadas. Bom, dentre as tecnologias que pesquisamos, né, as tecnologias não térmicas, três se destacaram, que foi a alta pressão hidrostática. Essa tecnologia, ela utiliza a pressão e não o calor, e com essa pressão ela consegue desativar, né, as enzimas e os micro-organismos, a ação deles, assim sem prejudicar o sabor e os nutrientes daquele alimento. Bom, segundo, nós temos o plasma frio, que é um gás cheio de partículas reativas que descontaminam, né, a superfície daquele alimento, assim também deteriorando os micro-organismos e desativando a ação das enzimas. Bom, e por último, nós temos o campo elétrico pulsado, né, que essa tecnologia ela usa pulsos elétricos que abrem os poros, né, das células dos micro-organismos, assim conseguindo destruir eles e ajudando, por exemplo, em uma secagem, como se fosse uma pré-secagem, e no descascamento de frutas e hortaliças, certo? E aqui tá as imagens, né, das três tecnologias, os equipamentos. Bom, para a metodologia do trabalho, né, fizemos uma busca em algumas bases, como a Web of Science e também a Science Direct, certo? E criamos também recursos visuais, como, por exemplo, gráficos, né, da quantidade de artigos usados por ano no nosso trabalho. Também fizemos um grafo de concorrência em relação à ligação dos termos, das palavras em que foram encontradas, né, a temática nos artigos que usamos e como elas estão interligadas, certo? E tentamos incluir artigos que fossem mais recentes e que falassem sobre tecnologias emergentes não térmicas na aplicação dessas frutas minimamente processadas e excluímos qualquer artigo que fosse antigo e que não falassem sobre essa temática. As tecnologias emergentes não térmicas, elas se mostraram com um grande potencial para a aplicação nas frutas minimamente processadas, principalmente pelo fato de ter um menor impacto ambiental, preservar mais nutrientes, mais sabor, textura. Então, é uma opção viável, né, de ser aplicada nas frutas e hortaliças, porém
nós temos um pequeno problema que é o desafio do custo, né, dos equipamentos, por exemplo, ou a necessidade de padronização e aceitação do mercado, né, porque acaba que as pessoas às vezes não conseguem aceitar uma nova tecnologia por ser desconhecida ou algo do tipo assim. Mas ela é super viável para a aplicação dessas frutas, né, minimamente processadas e preservar os compostos bioativos, os nutrientes e dessa forma se torna viável. E para encerrar, eu quero deixar uma reflexão de que a ciência ela é poderosa, ela consegue sempre ter maneiras inovadoras de conservar os alimentos, né? E é muito importante que a gente consiga transmitir essas informações e disseminar a ciência de forma positiva. E se você também acredita nessa inovação e sustentabilidade, né, que elas podem caminhar juntas, fica aí a reflexão e pesquisem mais sobre isso. Obrigada por assistirem.